Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, 27 de maio de 2023, 20 horas e 44 minutos. Um dia bem preguiçoso hoje. Hoje eu nem entrei lá no grupo, para falar a verdade. Hoje eu vacilei, nem entrei lá no grupo. Tava cansada. Paz, Valmira, Val. Todos sejam bem-vindos. Hoje eu tive, como eu disse para uma irmã, eu tô meio borocochô. meia quieta, pensativa. Mas é isso aí, é assim que a gente vai andando, um dia mais, um dia menos, e a gente vai caminhando. Mas os irmãos me perdoem que hoje eu nem no grupo direito eu entrei. Mas conversei com alguns irmãos em particular. E como é que diz? E dei uma descansada que eu tava precisando. Mas é isso aí, irmãos. Uma irmã me mandou uma pergunta, não sei se ela tá aí, a Larissa tá aí. Não sei se a Larissa já entrou, tá aí. Ela mandou uma pergunta para mim sobre o que eu achava de alguns pastores que dizem, né? Não tá errado, entendo bem, não tá errado, mas ela pediu o que eu achava. Que eles dizem que a igreja vai ser tirada, né? A igreja será tirada, a palavra de Deus será tirada para o anticristo aparecer. Mas pela visão que eu tenho da palavra, pela visão do que eu leio, né, do que eu entendo, do que eu leio, não é bem assim. Porque lá em Daniel, como é que diz? Deixa eu ler aqui, Daniel 12, diz isso aqui, ó, quer ver? É muito interessante o que diz Daniel. Daniel diz que o poder do povo santo, o anticristo, ele vai vencer o povo santo, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu achar Daniel aqui. Ele vai vencer o povo santo, aqui 12, aqui ó, tá escrito assim ó, paz, Vânia, paz. Acho que eu já tô entrando direto, né, em alguma coisa e tem outros irmãos que queriam também saber disso. Mas eu vou falar de novo. A Larissa me escreveu, parece que ela colocou um vídeo no grupo, que eu não vi ainda o vídeo, do pastor Paulo Júnior. E ele dizendo que, acho que é isso, não tenho certeza, dizendo que o anticristo ainda não se manifestou porque a palavra de Deus ainda está sendo pregada. Acho que é isso, mais ou menos isso. Mas não é. O anticristo ainda não se manifestou porque ele precisa quebrar as leis dos países. O anticristo ainda não se... Aliás, ele está para se manifestar a qualquer momento, porque as leis dos países estão sendo quebradas. Então, existe, na minha visão, um acordo entre Deus e Satanás. Na minha visão, eu estou fazendo uma conjectura das coisas. Presta atenção. Eu não estou afirmando. É o que eu vejo. Presta atenção. Quando Deus passou... Quer dizer, Deus não. Adão passou para Eva. Aliás, passou para Satanás. Quando Adão e Eva passaram para Satanás a regência desse mundo, porque então Deus criou Adão e Eva para comandarem o mundo, para fazerem daqui aquilo que eles queriam. Eles iam ser os donos daqui, eles iam reinar sobre os animais, sobre a natureza. Eles iam subjugar a natureza. Isso estava para Adão e Eva fazer. Adão e Eva, eles quebram isso, dando a Satanás a qualificação, aliás, dando o documento para Satanás, para ele reger a terra. Quando Eva peca, quando Eva come, ela desobedece à ordem de Deus, que não era para comer daquela árvore, e ela vai lá e come porque ela queria ser como Deus também. Ela caiu no conto da serpente. O que acontece? Ela passa automaticamente o poder deles de reger a terra para que Satanás regesse a terra. Entenderam?
Presta atenção. Então, como é que Satanás faz para levar o homem a dar autorização para ele trabalhar? Presta atenção. Ele pega e ele coloca leis. Ele formou nações, né? As nações. Ele formou terras, formou cidades, formou territórios, tá? E instituiu reis, potestade sobre os reis da terra. E ele faz com que os homens sejam enganados pelas leis que ele propõe aos homens. Tudo é uma questão do homem aceitar. Entenderam, meus irmãos? Não sei se eu estou sendo clara. Presta atenção. Satanás só pode reger se o homem aceitar as condições dele. E o que ele vem feito ao longo dos anos? São 6.000 anos trabalhando a cabeça do homem para aceitar as regras dele. Então ele oferece poder, ele oferece condições sociais, ele oferece fama, ele oferece uma série de coisas para que a pessoa venda sua alma para ele e ele possa, assim, se entronizando na face da terra. Entenderam? Então, qual é a última coisa que ele precisa fazer para que ele possa assumir o poder do homem iníquo, o poder do anticristo? O que ele tem que fazer? Ele tem que levar os países... Irmã Ruth, é uma pergunta fora do contexto. Os indígenas que enterram crianças gêmeas de mães solteiras deficientes serão condenados, mesmo sendo cultural? Claro que sim. Para Deus não existe cultural. Para Deus não existe cultural. Para Deus existe os mandamentos. E o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E os índios, como nós, tem na cabeça deles que ele está fazendo coisa errada. Entendeu? Tem na cabeça deles que ele está fazendo coisa errada. Então vamos lá. Essa pergunta ela é pertinente naquilo que eu estou falando também. Presta atenção. Satanás, ele tenta desfazer a obra do Espírito Santo. Neste momento agora, coisa séria. Mas isso não é de hoje não, tá? Isso é de anos e anos, tá? Não pode nem criança deficiente, eles matam na hora. E é que nem animal, mata na hora, mata o deficiente na hora. Então, Satanás, qual é a última jogada do diabo na humanidade nesse momento para ele poder assumir o poder como o homem do pecado, como último estágio dele? Ele vai se revelar como ele é. Não se enganem, Satanás vai se revelar como ele é. Entenderam? Tá? Presta atenção. Ele vai se revelar como ele é. Mas como que ele vai fazer isso? Ele tem que quebrar as constituições dos países. Por que vocês acham que tem um urubu careca lá naquela cidade lá, né? Que fica lá no centro de Goiás? Entenderam? Tem um urubu careca lá que ele está quebrando todas as leis da Constituição. Mas não é só no Brasil. As leis das constituições do mundo inteiro estão sendo quebradas, uma após a outra. Por exemplo, na Alemanha já se pode casar pai com filho. Na Alemanha já se pode casar com animal. Entenderam? Já em outros países já se podem fazer um monte de coisas. Em todos eles se mata crianças no ventre com a permissão do Estado, porque existe uma lei que protege. Se mata inocentes com a permissão do Estado, as leis protegem. Então Satanás está destruindo a Constituição que era feita segundo os princípios judaico-cristãos. E ele precisa quebrar essas constituições, entenderam? Entenderam? Quebrar as constituições para que ele possa reinar.
Irmã Ruth, aqui na minha cidade já estão colocando em lojas grandes apenas um único provador. Sim, eles vão fazer. Eles vão quebrar tudo. Entenderam? Vão quebrar tudo. Então, assim que eles quebrarem a Constituição, que a Constituição seja favorável para tudo aquilo que Satanás quer, o anticristo aparece. E isso tá pouco, tá por pouco, nós já estamos às portas. Nós já estamos aí, as constituições já estão sendo totalmente quebradas. No Brasil ainda não conseguiram quebrar a lei, né, da matança infantil, entendeu? Mas, por exemplo, se alguém matar uma criança ou qualquer coisa assim, ele tá solto em 24 horas. Ele não é mais preso. Tá entendendo? Então, meus irmãos, prestem atenção. Nós estamos, então, o que precisa, na minha opinião, aliás, na minha visão, o que é necessário para que o anticristo apareça? Não é a igreja subir. Porque lá em Tessalonicenses diz que nós vamos ver a apostasia do povo de Deus, que essa aí já está aí. E nós vamos ver o homem do pecado. E aqui em Daniel 12 diz assim, ó, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Que tempo é esse? É o tempo de agora. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, não é só o israelita, é todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, presta atenção aqui, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. É o que nós estamos vendo. Paz, Larissa. É o que nós estamos vendo. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos. Um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio. Presta atenção. Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, jurar por Deus, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo, 3 anos e meio, quando, olha isso aqui, ó, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Então não está dizendo que o anticristo vai ser, ele não vem porque a igreja está aqui, não, irmãos. Ele vai aparecer com a igreja aqui. E ele vai quebrar o poder do povo santo. Está escrito aqui, ó. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Entenderam? E Daniel, ele ouviu, mas não entendeu. E eu perguntei, meu senhor, qual será o resultado de tudo isso? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que espera alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga seu caminho até o fim, você descansará. Então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe hei de dar. Boa noite, Lilian. Não, acabei de começar, comecei faz uns 10 minutos. Então, prestem atenção. O poder do povo santo vai ser quebrado pelo príncipe das trevas.
Entenderam? O poder do povo santo será quebrado pelo príncipe das trevas. Isso vai completar a taça. Quando que isso vai acontecer? Você sabe quando que isso vai acontecer? Sabe quando que é? Quando as duas testemunhas forem mortas por ele. Aí a taça de Deus derrama. Ela vai transbordar. Porque aí ele quebrou a pregação do evangelho quando as duas testemunhas forem mortas. E a terra vai se rejubilar pela morte delas. Aí, meus irmãos, em questão de 10 dias, a ira de Deus começa a aparecer. Entenderam? Porque Deus vai falar, venham para cá. Ele vai ressuscitar elas depois de 3 dias e meio mortas na praça. E ele vai mandar subir, venham para cá. Eu, às vezes, a Rutinha aqui, a Rutinha, presta atenção. Isso é um entendimento meu. É um entendimento meu. Às vezes eu penso, irmãos, que no chamamento das duas testemunhas, a igreja vai junto. Às vezes eu penso isso. Entendeu? No chamamento da igreja, no chamamento das duas testemunhas, a igreja vai junto. Porque nós seremos tirados daqui antes da ira. A partir desse momento é que Deus já deu ao último estágio da pregação. O último estágio da pregação termina com as duas testemunhas. Porque as duas testemunhas elas vão estar em Israel. Mas existem duas testemunhas no mundo. Quem são? As duas casas de Israel. Que estão esparramadas pelo mundo. Olha, gente, o que eu tô falando aqui é uma visão que eu tenho, tá? É uma visão que eu tenho, não é uma coisa que eu vou dizer para você que eu estou certa. Não, eu não tô certa. Mas é um raciocínio que eu tenho. Da gente, conforme as coisas estão andando, parece que a mente da gente vai abrindo para isso aí. Entendeu? As duas testemunhas são físicas, elas vão acontecer lá em Jerusalém. Mas existem as duas outras testemunhas que são a igreja do Pai. Onde está essa igreja do Pai? São as duas casas de Israel, meus irmãos. E não se esqueçam, o zambujeiro enxertado na oliveira. O zambujeiro enxertado na oliveira quer dizer muita coisa. As duas casas de Israel junto com os gentios. Entenderam como é que é? A minha visão. Mas eu não estou batendo martelo, pelo amor de Deus, não pensem nisso. É um raciocínio que eu tenho. Porque nós temos que entender que o Apocalipse, ele tem tudo que está nele, dá de 3 anos e meio os acontecimentos dali. Entenderam? Se você for olhar, os acontecimentos do Apocalipse tem a hora e data para começar e acabar. Ele já começou. E ele, pelo que a gente vê, não são 7 anos, porque o anticristo não vai reinar 7 anos. O governo dele é 7 anos, mas ele não. Ele reina só 3 anos e meio. Entenderam? Estão entendendo? Exatamente, Marta. O Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo para sermos testemunhas até os confins da terra. Onde é os confins da terra, gente? São as Américas. As Américas são os confins da terra. Principalmente o Brasil. Principalmente a América do Sul. Aqui é os confins da terra. América do Norte é os confins da terra. São os últimos territórios a serem conquistados totalmente. Pela gente do capiroto. Entenderam? As Américas são os últimos territórios conquistados pela Grande Babilônia. Entenderam? Eu quero que vocês entendam bem que é um raciocínio que eu tenho. Eu não estou colocando isso para ninguém como doutrina, por favor. Tá? Mas lendo, analisando, ouvindo outros irmãos, você pinça tudo. E você começa, no decorrer da situação,
tá? Você começa a ver que o negócio realmente é para valer. Ó, presta atenção aqui. Como é que diz? Na coroação de dia 6 de maio, eu tava vendo ontem os vídeos, né? Aliás, são 2 vídeos. Um eu ainda vou ver, era para ter visto hoje, não vi. Mas a Inglaterra, ela é detentora de mais de 1/3 das terras do mundo, inclusive as Américas. Entenderam? A Inglaterra, ela é detentora de mais de 1/3 das terras do mundo, inclusive as Américas. Não se esqueça que o Canadá é totalmente deles. Não se esqueça que os Estados Unidos parece que teve uma, como é que diz? Se distanciaram. Mas é tudo fachada. Fazem parte do mesmo conluio. Entenderam? Toda a realeza, toda a nobreza negra da Europa pertence a uma família só. Pertencem à casa de Dan, que está sediada na Dinamarca. Gente, isso é muito sério. Ontem eu estava vendo o seguinte. O nosso não, né, deles, né? Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos aqui. Em falar nisso, leiam um texto que eu coloquei hoje no feed, muito bonito, sobre os cristãos. Lindo demais. Leiam lá que vocês vão sentir que vocês não fazem parte disso aqui. Eu não faço. Mas o rei que aí está, certo? É parente do homem do bigodinho. Entenderam? É parente do homem do bigodinho. Se não me engano, é primo do homem do bigodinho. Entenderam? Presta atenção, gente. Eles são todos interligados. Todos os mandatários dessa terra são parentes. São interligados. Todos eles correm o mesmo sangue na veia. Prestem atenção. Prestem atenção. Todos eles correm o mesmo sangue na veia. Irmãos, a ordem da charreteira. Preste atenção no que eu vou falar. Existe uma ordem que chama a ordem da jarreteira. Prestem atenção, procurem aí na Wikipédia que vocês vão achar. A ordem da jarreteira, você sabe quantas pessoas participam dessa ordem? Somente 24. Como assim, Manruth? Só 24. Sabe por quê? Porque eles se comparam aos 24 anciãos do Apocalipse. Quem é que participa da ordem da jarreteira? Toda a nobreza negra da Europa. Quem são os chefes? O chefão lá, que foi empossado dia 6 de maio. O da Espanha. Entenderam? Eles são os 2 chefes. Por isso, quando eles se apresentam diante de Chiquinho, eles podem vestir qualquer tom de roupa. Entenderam? É esse mesmo, o JCN, eu não sei teu nome, mas é isso aí. É ele próprio, o homem do bigodinho, tá? Então, preste atenção, os 24 anciãos que tem no Apocalipse também são os 24 anciãos da ordem da jarreteira. Vejam as roupas da coroação. A ordem da jarreteira, o príncipe William vestido a caráter da ordem da jarreteira. A ordem da jarreteira, meus irmãos, ela que é o órgão supremo da M-Açoaria. M-Açoaria. Entendeu o que é que eu tô falando, né? Entendeu? É parente do que foi colocado dia 6 de maio. É primo, tá? Primo próximo. Então, são todos da mesma raça,
todos da mesma família. Estão entendendo? A coisa é muito séria, meus irmãos, é mais séria do que nós estamos imaginando, tá? E nesse documentário que eu assisti, que a irmã me mandou ontem, eu não lembro nem quem foi a irmã que me mandou esse comentário, muito bom. Não é documentário, são dois crentes que estudam a vida desse homem que foi colocado dia 6 de maio, há 30 anos. Eles têm documentos de 30 anos que comprovam a situação. Entenderam? Então, presta bastante atenção. Nós estamos já às vésperas de tudo acontecer. E como é que nós temos que proceder? Nós temos que estar com a nossa vida firme. Firme. Nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a isso aí. Nós não pertencemos a isso tudo que está aí. Nosso reino não é daqui. Nosso reino é dos céus. Satanás precisa levar os homens a dar para ele o último aval, para ele poder dominar o mundo. Qual é a última carta assinada para ele dominar o mundo? Quebrar todas as constituições. E elas estão sendo quebradas uma após outra. Entenderam? Por isso não existe mais leis. Por isso o Congresso não consegue fazer leis. Porque existe urubus carecas que desmancham as leis, destroem as leis e agora vai começar a prender muita gente. Muita gente daqui para frente vai ser presa. Entenderam? Tá entendendo como é que é? Muita gente daqui para frente será presa. Prestem bastante atenção no que eu tô falando. Muita gente que está falando a verdade. Inclusive, eu coloquei lá nos meus vídeos, nos meus stories, o pastor Flávio, aquele pastor que foi travesti e que hoje ele é um homem regenerado pelo poder de Deus. Ele deixou de ser travesti e hoje ele recupera travestis e ele manda tirar os silicones. É um trabalho lindo que aquele homem faz. Ele se casou com uma moça que também foi prostituta e eles fazem um trabalho tremendo no meio do pessoal que tem esse problema de mudar de lado, tá? De mudar de lado. E ele está ameaçado de ser preso. E ele está pedindo oração para que ele possa continuar o trabalho de evangelismo, porque ele foi defender um rapazinho aí que era trans, né? Mas ele se declarou contra, saiu do negócio e está divulgando, porque era blogueiro, né? Então eu quero pedir para vocês, o pastor Flávio Amaral, exatamente, orem pela vida desse homem, da família dele, porque é um homem usado por Deus, eu sigo ele já faz um bom tempo, gosto muito, tem coisas, todos nós temos telhado de vidro, todos nós, mas ele é um homem que ele não arreda o pé, ele é verdadeiro, tá entendendo? Deus converteu aquele homem de uma forma tremenda, tremenda. Ele é uma luz no meio das trevas. E ele tem sido procurado por trans, né? Para ser, como é que diz? Serem libertos, para tirarem as próteses, tirarem tudo aquilo que eles têm no corpo. E ele tem conseguido. Até então, agora eu não sei se ele vai conseguir mais. Mas Deus é poderoso, né? Deus é poderoso. Então, irmãos, nós estamos já no limite, irmãos. Entenderam? Nós estamos no limite das coisas. Não pense que nós estamos ainda, que a coisa vai começar, como tem gente falando aí que vai levar 10 anos, 30 anos. Não, meu irmão. De jeito nenhum. A coisa já está acontecendo e ela está para finalizar. E o que nós vamos conversar aqui hoje? Nós vamos conversar aqui hoje sobre Abraão outra vez. Tem canal no YouTube, ele tem aqui no Instagram e tem no YouTube também, tá? Ele tem aqui no Instagram, é Pastor Flávio Amaral o nome dele. É só procurar nos meus contatos que vocês vão achar lá, tá bom? Vocês vão achar lá. Agora prestem bastante atenção. Nós precisamos ter posição. Por que eu tô lendo o livro de Gênesis que fala sobre Abraão, especificamente na vida de Abraão?
porque nós temos que tomar Abraão como exemplo. Abraão era um homem como nós. Ele poderia optar em fazer coisas erradas, mas não, ele optou seguir segundo a vontade de Deus. Única vez que Abraão saiu da vontade do pai foi quando ele assumiu dormir com Agar. Aí Deus ficou 13 anos sem conversar com ele. Mas ele já sabendo disso e não querendo mais que acontecesse nada com ele, ele chega no ponto, né? Ele deve ter pedido perdão a Deus esses 13 anos, né? E Deus vem e fala com ele que 1 ano depois ele seria pai. Mas ele já foi pai, ele já circuncidou, ele já expulsou Agar e Ismael, que foi difícil, que eu falei ontem. E agora ele vai fazer um pacto com o Abimeleque, que é um rei daquela terra, o rei da Filistia, tá bom? Graça e paz, Mariana. Então vamos lá, vamos ler Gênesis 21, versículo 22, diz assim: Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. O que está acontecendo aqui? Ele não foi o que fingiu que foi ele. Exatamente. Ele fez isso para Abimeleque. Por isso que Abimeleque falou com ele aqui agora. Abimeleque viu que esse homem, Abraão, era um homem protegido de Deus. Porque Abimeleque também era um homem de Deus. Ele viu que esse homem, Abraão, era um homem que tinha postura. Ele viu que esse homem ia prosperar naquela terra. Então ele faz um pacto. Que ele não mexesse com o povo filisteu. Porque Abimeleque era um filisteu. Até hoje Israel não mexeu com os filisteus. Presta atenção. Olha isso aqui, ó. Respondeu Abraão: eu juro. Olha bem o que Abraão foi, ele era taxativo. Ele era fiel a Deus e era fiel aos homens. É isso que você tem que entender. A nossa fidelidade tem que ser a Deus e aos homens. Mas até onde vai a minha fidelidade com os homens, irmã Ruth? Vai até aonde eles não interferem na tua fidelidade com Deus. Você escutou bem o que eu estou falando? A tua fidelidade com os homens vai até aonde eles não interferem na tua fidelidade com Deus. Então, como é que é essa fidelidade? Eu estou aqui com um governo de Senaqueribe, certo? Esse governo diz que eu tenho que pagar imposto, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Eu vou fazendo de acordo com aquilo que não interfere na minha fé, aquilo que não interfere na minha crença. Do momento que, presta atenção, que eles começam a pôr leis que vai interferir na minha fé, que vai interferir na minha postura, como estão fazendo com o pastor Flávio, certo? E estão fazendo contra todos aqueles que resolveram largar o travestismo, vamos fazer assim. Todas essas leis, todas as imposições, eu não posso entrar nelas. Porque primeiro lugar é o reino dos céus. Eu não pertenço a este mundo, eu pertenço ao reino dos céus. Estão entendendo, meus irmãos? Eu não pertenço aqui, eu pertenço à família de Abraão. Eu pertenço à família que vai reinar. Onde? No novo céu, numa nova terra, onde o mar já não existe. Onde descerá a nova Jerusalém, desce no meio dos homens. E Deus vai habitar aqui, entre nós. Não vai precisar mais de sol, não vai precisar mais de nada, porque Deus será a nossa luz. Então, a minha fidelidade com os homens, ela vai até o limite em que eles não interferem na minha fidelidade com Deus. No momento que interferir com a minha fidelidade com Deus, eu não tenho mais vínculo com eles. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Respondeu Abraão para Abimeleque: eu juro. Todavia,
Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada, dizendo que Abraão nunca tinha falado para ele. Eu só fiquei sabendo disso hoje. Você vê que Abimeleque também era um homem sério. Então Abraão trouxe ovelhas e bois. Deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. Pelo que Abimeleque lhe perguntou: o que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? Abraão respondeu: aceita as 7 ovelhas de minha mão, como testemunho de que eu cavei este poço. Irmãos, onde que você hoje vai dar 7 ovelhas para alguém como testemunho que você fez alguma coisa? Isso não existe. Se brincar muito, você passa o documento no cartório. Se brincar muito, ele tira você até do documento do cartório. Hoje não existe mais fidelidade. Naquele tempo, o tempo do fio da barba, né? No tempo do meu avô, era o tempo que você arrancava o fio da barba e dava de penhora. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Então marca isso, Abimeleque era um filisteu. Por isso, nunca o povo de Israel foi contra os filisteus. Tinham guerras, batalhas, sim, mas eles nunca tiraram o espaço de terra dos filisteus. E essa terra está lá até hoje, que é onde estão os palestinos hoje. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Presta atenção, meus irmãos. Abraão era um homem de visão. Abraão era um homem comprometido com a verdade. Abraão era um homem de Deus. Abraão era um homem que fazia a vontade segundo a vontade de Deus. Abraão seguia as ordens de Deus. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, por ordem do Senhor, sem saber para onde ia, e não perguntou onde ele iria. E ele, no decorrer do tempo, foi entendendo para onde ele ia. 30 anos Abraão vagou até que ele recebeu o quê? O filho que Deus prometeu. Abraão, única vez que você vê ele em desacordo com o pai, foi quando ele cumpriu as ordens de Sara. E por isso, 13 anos de silêncio. Mas quando Deus falou, ouça o que Sara está dizendo e manda a escrava embora com o filho. O coração dele partiu. O coração dele doeu. O coração dele queimou. Mas ele obedeceu. Foi o que nós conversamos ontem. Com Abimeleque a mesma coisa. Ele fechou um acordo com Abraão. Ele pediu para Abraão, porque ele viu a prosperidade de Abraão. Ele percebeu o que Deus ia fazer com Abraão. Ele percebeu que aquelas terras pertenciam a Abraão. E ele vai e faz um pacto de não agressão, de não vir por cima dos filisteus. E esse pacto é até o dia de hoje firmado e cumprido até os dias de hoje. Irmãos, como é que nós estamos com um pacto com o nosso Deus? Será que nos momentos que estão chegando, o pacto que você tem com o teu Criador vai ser tão forte que você não vai negar o nome de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para buscar a Deus? Você já parou para orar ao Senhor para te dar a força necessária na hora necessária? Você precisa orar ao Senhor
para você ter força na hora necessária. É tempo de oração. É tempo de busca. É tempo de você estar com a tua cara no pó. Mas, Ruth, como é que eu vou ficar na cara no pó? Põe teu coração de joelho, põe a cara do teu coração no pó. Se humilha na presença do Senhor, para que você possa ter as condições de passar pelo que está vindo. Para que você possa ter a condição do anjo pegar na tua mão e você não olhar para trás. Para que você possa ter condição que, se o governo da besta vier e disser para você, você está preso, ou você nega Cristo ou você morre, você possa enfrentar o martírio. É difícil falar isso, né? É difícil falar isso. O que são os acordos abraâmicos? Os acordos abraâmicos são os acordos de paz, né? Eles não podem lá entre eles, entre os filhos de Abraão, eles não podem mais se matar, se degladiar. Eles têm que viver em paz, né? E comércio e tudo mais, isso daí. E com certeza o templo de Salomão deve estar nessa jogada aí, entendendo? É aquela história. Eles falam de paz, paz. Não existe paz. Nunca jamais vai existir paz. Mas eles falam de paz. Não, é o genro dele que está fazendo o acordo. O acordo ainda não foi terminado, né? O acordo totalmente não foi terminado. Precisa vir o anticristo para selar o acordo. Entenderam? O anticristo precisa vir para selar o acordo. Nós temos que entender isso. Ele vai ter que selar o acordo. Ele vai ter que reconhecer o acordo. Isso, é o genro dele. É o Jared Kushner. Esse mesmo. Entenderam? Esse mesmo. Mas não se esqueçam que atrás do Jared tem gente muito maior. Foi assinado, mas eles ainda estão em fase de como é que diz? De ajustamento, né, de leis e coisa e tal. Eles estão trabalhando ainda em cima disso. E o anticristo só vai ser, como é que diz? Assinado foi, mas ele só vai ser reconhecido quando o anticristo reconhecer. Irmã Ruth, sobre o vídeo, a irmã vai falar algo? Ainda não, eu vou ver se eu falo amanhã. Amanhã que eu vou tirar o dia para anotar todo o vídeo, tá? São 2 vídeos que eu quero ver. São 2 vídeos fortes, muito forte, tá, gente? É muito forte que tá ali, tá? E eu preciso ir, como ele é legendado, eu não sei inglês, eu não gosto de inglês, eu também não sei. Eu tenho que ficar de olho, entendeu? É esse daí que eu tô falando, é esse que eu fiquei impactada. É exatamente esse daí. Eu preciso ver de novo, tá? É como eu já falei agora há pouco, né? Que o que tá lá em cima, que foi colocado o rei, ele é primo do homem de bigodinho. Primo próximo, tá? Da gente, por favor. Tá bom, vou mandar. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Nós temos que seguir o exemplo de Abraão. Se você não seguir o exemplo de Abraão, entendeu? A coisa vai ficar feia. Não deixe a tua fé baixar. Não deixe, meus irmãos. Não deixe que você perca a fé. Você precisa agora fazer estoque de orações. Entendeu? Você precisa fazer estoque de orações. Estão entendendo, meus irmãos? Nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar buscando a face do Senhor. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Quando vocês forem querer, quando o coração de vocês titubear, quando o coração de vocês enfraquecer, olhem para Abraão. Abraão olhava para o céu, ele falava com Deus no céu. Olhem para Abraão. Olhem para o céu e falem com o Senhor. Peçam ajuda, mas se lembre, você tem que fazer o seu estoque de oração já. Você tem que ter pontos com Deus já.
Não continue vivendo essa vida que você está vivendo de qualquer jeito. Não. Não é tempo de viver de qualquer jeito. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de buscarmos a face do Senhor. Tá chovendo aqui sim. Tá ouvindo, né? Era para ter chovido desde cedo, mas só começou a chover agora. Irmã Ruth, aqueles irmãos que foram martirizados sentiram alguma dor? Claro que sentiram. Sim, uns foram, porque é o seguinte, Deus dá a situação conforme o cobertor, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então eu creio que na hora H do pior, Deus não deixa. Mas eu creio que sinta sim, mas a fé que você tem, a certeza da verdade, ela transpõe qualquer tipo de dor. Entenderam? Nós temos que entender. Entenderam, meus irmãos? Saudade de uma chuva. Aqui também estava seca, aqui estava em seca também. Mas é isso aí, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, buscar a face dele em oração. Somente marca isso no teu coração. O teu estoque de oração e a tua vida em retidão não é depois, na hora do pega para capar, não. É agora. Aliás, já devia ter começado. Entendeu? Já devia ter começado. E agora digo para vocês uma coisa, prestem atenção. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Você está disposto? Pois é, meu irmão, é tempo de pensar. Tempo de se preparar. Prepara teu espírito, prepara tua alma, prepara teus sentimentos, prepara as tuas emoções. Porque nós vamos passar por momentos onde a igreja será provada e o poder do povo santo será destruído. A palavra de Deus não mais vai reinar nessa terra. E isso precisa acontecer para que ela se transforme no breu total. A escuridão tem que ser total. Entendeu? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando e te agradecendo por esse dia, te louvando e te agradecendo pelas tuas bênçãos, te louvando e te agradecendo, Senhor, pela oportunidade de ainda estarmos aqui. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos meus irmãos, venha guardar meus irmãos, venha fazer com que eles possam entender, Pai, que nós precisamos estar diante da tua presença. Nós não podemos sair diante da tua presença. O momento requer que estejamos contritos diante de ti. O momento requer que nós estejamos firmes diante da tua cruz. O momento requer que ou pela vida ou pela morte nós não venhamos a negar o teu nome. Pai, prepara meus irmãos. Prepara aqueles que vão sair para esperar a tua volta. Prepara aqueles que vão ser encarcerados. Prepara o coração dos meus irmãos. Eu te peço em nome de Jesus. Não vai ser fácil, Pai. Não vai ser fácil deixar a nossa vida normal para entrar numa vida diferente. Não vai ser fácil eu deixar o meu lar e ir para um calabouço. Mas também não será impossível. Porque o Senhor estará conosco em todos os momentos. Pai, eu te agradeço pelos momentos aqui. Te agradeço pelo teu povo. Porque nós podemos estar em comunhão falando da tua palavra. Nos ajuda, Pai, nos dá alegria da salvação e nos ajuda a entender que o nosso reino não é desse mundo. Aqui já acabou. Nosso reino é na pátria celestial. Guarda-nos, Senhor, pela tua infinita bondade. Guarda-nos, Senhor, pelo teu infinito amor. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um corinho que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, a minha pátria ali, e é para onde vou. Deixa eu ver se eu acho aqui na harpa. Deixa eu ver se eu acho aqui, que é muito lindo.
Sou forasteiro. Vamos ver se tem aqui na harpa. Sou forasteiro aqui. (204). Deixa eu ver se é esse. Eu já nem sei se tá terminando aí. Espera só um pouquinho, gente. 204. Deixa eu ver se é este. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tô de olho aqui para não perder a live. Senão eu não posso. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, gente. É momento de louvor, Rutinha, mas é que Deus me tocou no meu coração desse hino. E espera só um minuto, gente, só um minutinho. Eu tô de olho aqui em cima para não perder a live. Sou forasteiro aqui. Só um minuto. Eu acho que eu não vou nem cantar, eu só vou falar a letra dele. Sou forasteiro. Oh, meu Deus, abre aqui. Forasteiro aqui. Aqui. Acho que eu achei. Vamos lá. Ô Senhor do céu. Mas é um problema, gente do céu. Quando você quer achar uma coisa, é um problema sério. Sou forasteiro aqui. Vamos ver isso aqui, olha. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu. Embaixador eu sou, meu Rei e Salvador nos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Olha aqui, ó. No meu eterno lar não haverá temor, nem lutas e aflições, nem mais tristeza e dor. E os redimidos já ali receberão as boas-vindas do Senhor. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Irmãos, esse hino é a nossa vida. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Peguem para ouvir esse hino, ouçam. Porque é o seguinte, meu irmão. Se você não se sentir forasteiro aqui e você não entender que a mensagem que Deus nos deu é para que você seja embaixador do reino dos céus, você não tem força para enfrentar o que vem vindo. Presta atenção. Isso aqui são letras que nos dão força para caminhar. Se você não se apegar no que o Pai te deu, se você não se apegar na palavra dele, entenderam? Você não vai para frente. Ponham no Google, eu não sei, tem na harpa cristã não tem, tá? Na harpa cristã não tem.
Vai ter no Inário Adventista, tem no Inário cristão, cantor cristão da Igreja Batista, tem ele. E tem no... Ai, não me lembro o outro agora. Salmos e Hinos também tem. Sou forasteiro, aqui é o nome do hino. Põe lá no YouTube que vocês vão achar. Tem o cantor cristão também, exatamente, da Igreja Batista. Irmãos, prestem atenção. Eu não sei porque que Deus está me dando tanto de lembrar hinos. Olha, eu passei praticamente 9 anos da minha vida sem cantar. Eu estou falando sério. Eu estou cantando agora e eu não sei porque que me vêm essas letras na minha mente. Eu creio que seja o Senhor. Creio que seja o Pai que está me fazendo vir na frente. Sabe por quê? Porque a palavra vai ser tirada de nós. E as músicas nos fazem guardar a palavra de Deus na nossa cabeça. Entenderam? Então, meus irmãos, escutem hinos que falem da palavra. Não hinos que falem que você vai ser isso, vai ser aquilo, que você é a pedra preciosa, entendeu? Faça um post no vídeo com esse hino, irmã. Vou fazer. Então, presta atenção. Guardem a palavra do Senhor nos seus corações, porque em breve a nossa Bíblia vai ser tirada. Vocês viram a inteligência artificial, que já tem site da inteligência artificial? Vocês viram isso? Eu coloquei na hora dos meus stories. Leiam lá que tem uma reportagem imensa lá sobre isso. Leiam lá para vocês ficarem antenados. Essa inteligência artificial vai começar, ela vai cativar, vai agarrar e vai desfazer da palavra. É simples assim. Entendeu? É simples assim. Prestem atenção. Não entrem nesse negócio de inteligência artificial. Tá conversando, irmã? Tá, eu vou abrir outra live então, mas rapidinho, que eu tô cansadinha também, tá bom? Fiquem na graça do Pai, eu tô abrindo outra live em seguida, tá bom? Beleza, irmãos? Fiquem na graça de Jesus. Já tô indo aí.